Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, é só clicar no link abaixo para conhecer o meu canal. Hoje vamos trabalhar com um diálogo da série Friends entre os personagens Ross e Rachel. Depois que fizermos todo o treino da pronunciation e a gramática, vocês podem clicar no link que eu vou deixar abaixo do vídeo para vocês assistirem esse trecho do diálogo, o qual vamos trabalhar agora. Alright? So let's go on. You know, probably you didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. You know, probably you didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Vamos por partes. You know, probably you didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. Ok? One more time. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. You know, probably you didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. Okay, one more time. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. You know, probably you didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. I knew. I knew. Okay? Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. I knew. I knew. Aqui eu tenho o verbo to know. O verbo to know é o verbo saber ou conhecer. Quando eu coloco no infinitivo, que em português termina com R, saber, conhecer, em inglês eu coloco o to na frente do verbo. Agora eu quero conjugar o verbo no presente simples afirmativo. Então vai ficar I know, you know, we know, they know. He knows, she knows, it knows. Então o que acontece? Como regra geral, eu acrescento um S no verbo quando eu conjugo na terceira pessoa do singular. He, ele, she, ela e o it, que é o pronome neutro singular que não existe em português. O passado simples do verbo to know é knew. Então aqui a Rachel fala I knew. I knew. Eu sabia. A conjugação, então, do mesmo verbo to know, só que no passado simples. Como é que vai ficar? I knew, you knew, we knew, they knew, he knew, she knew, it knew. Então, quando está no simple past affirmative, o verbo se mantém para todos os sujeitos, se mantém igual. Agora aqui, vamos dar uma olhada no verbo to have. Nós temos aqui o verbo to have, que é o verbo ter. Aonde que achamos o verbo to have aqui? Aqui, só que aqui ele está no passado simples, had. Mas o presente do verbo had é have. O infinitivo, to have, que é o verbo ter. Terminou com R, está no infinitivo. Então, em inglês, eu coloco o to na frente. Como que eu vou conjugar esse verbo no simple present, no presente simples? Então, vai ficar I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has. Então, o que aconteceu? Quando tem a terceira pessoa do singular, vai ficar has. He has, she has, it has. Então, por que aqui apenas não acrescentei um S? Porque o verbo to have, ele é irregular. Então, ele se modifica. Então, quando é he, she, it, vai ficar has. Então, vamos ver como é que vai ficar no simple past affirmative. Então, passado simples afirmativo vai ficar I had, you had, we had, they had, he had, she had, it had. Passado simples, o que acontece? É afirmativo, então o verbo se mantém igual para qualquer sujeito. Então, aqui agora o verbo to do, o verbo fazer. Não tenho o verbo to do na frase no presente simples. Eu tenho ele aqui, ó, did, no passado simples. Só que quando ele é did, está junto com o not, aqui ele já não tem mais o papel do verbo fazer, e sim como verbo auxiliar. Ele vai me dizer o tempo verbal, vai dizer, olha, eu estou no passado simples. Já vamos ver isso. Mas o presente simples do verbo to do, vamos ver como é que fica a conjugação? I do, you do, we do, they do.
he does, she does, it does. Então, também é um verbo irregular igual ao verbo to have. Por isso, quando eu conjugo no presente simples afirmativo com as terceiras pessoas do singular, he, she, it, então vai ficar thus. Então, como é que fica o passado simples do verbo to do? I did, you did, we did, they did, he did, she did, it did. Mais uma vez, vocês podem observar que o passado simples afirmativo, o verbo fica conjugado igual, independente do sujeito. Agora, aqui, o verbo did, ele está como verbo principal. O verbo principal, ele vai me dar a tradução. Eu fiz, você fez, ou vocês fizeram, nós fizemos, eles ou elas fizeram, ele fez, ela fez, fez. Agora, aqui, não tem mais esse sentido. Como eu falei, ele vai só dizer assim, olha, eu estou no passado simples, negativo, porque estou carregando o not junto comigo. Então vamos lá, o verbo to do, já sabemos. Quando ele é o verbo principal, tem o significado fazer. Agora, ele pode ser um verbo auxiliar. Ele vai ficar do ou does. Quando ele está no presente simples, como verbo principal, ou como verbo auxiliar. E no passado simples, ele vai ficar did. Tanto quanto o verbo principal, quanto o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele vai aparecer em duas situações, no negativo e no interrogativo. Vamos ver aqui nessa frase o negativo. Então, para formar um negativo, eu vou ter que somar essa palavrinha not, que a palavrinha not é que nega inglês. Então, eu posso falar separadinho, did not, ou eu posso juntar o did com o not, ficando didn't. Didn't. Agora, em que lugar que vai o didn't? O didn't vai antes do verbo principal. Então, vai ficar I didn't know, you didn't know, he didn't know, we didn't know, they didn't know, she didn't know. Veja, não mudou nada o verbo, da mesma forma que o passado simples afirmativo. O verbo não mudou nada. E como é que ficou o auxiliar? Did, para todos os sujeitos também. E aí eu carrego o not, porque eu quero fazer a frase negativa. Então, eu coloco o sujeito, aí eu vou colocar o didn't, para me dizer que está no passado simples, negativo, e depois o verbo principal. Não. Só que o que aconteceu com esse verbo principal? Além dele não se modificar, independente do sujeito, ele voltou o que a gente diz a forma básica. Então, o passado simples afirmativo do verbo to know é knew. A gente viu agora há pouco. I knew, you knew, we knew, they knew, he knew, she knew, it knew. Agora, quando eu vou colocar no negativo, o que vai acontecer? O verbo principal volta na forma básica. Ele não é conjugado. Por quê? Porque eu tenho o did, o auxiliar, que tem esse papel agora. Então, no passado simples e no presente simples, eu vou conjugar os verbos principais apenas no afirmativo. Quando for interrogativo e negativo, eu não vou conjugar eles, eu vou deixar eles na forma básica, e o que vai me contar o tempo verbal vai ser o verbo auxiliar, que vai ser did se for o passado simples, vai ser do ou does se for o presente simples. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. You did? Oh, I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. You did? Oh, I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. You did? Oh, I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. You did? Oh. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. One more time, mais uma vez. You did? Oh. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. Okay, one more time, mais uma vez, agora direto. You did? Oh, I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. Your turn, vez de vocês.
I did. Ok? Now you repeat. Agora vocês repetem. I did. I did. Tá, vamos começar por aqui. Olha o som. Did e não did. Ou did, tá? E. Tem um som de E aqui. I did. I did. I did. Mesma coisa aqui. You did. You did. Aqui. I always figured. Ó, eu não pronuncio esse E. Então, quando as palavras terminam com ed, eu não vou pronunciar o E. Tá? Não vai ficar figured. Tá? Figured. Não pronuncia o E. Tem exceções quando a letra que vem antes é a letter T ou a letter D, a letra D ou a letra T. Aí eu vou pronunciar a letter I, mas não tão forte. Então, como é que vai ficar? I always figured. Lembra de puxar bastante o R é bem enrolado. Figured. Esquece do E. Figured. You just. Veja que o S eu puxo, então o T vai aparecer um pouquinho. I just. Mais suave, né? I just thought. Então aqui eu faço aquela técnica do TH, de colocar a língua atrás dos dentes de cima e puxar o restante da palavra. Então aqui vai ficar ought, ought. Então, thought. I just, ou melhor, you just thought I. Então, como a palavrinha thought está no contexto, e a palavra que vem depois começa com uma vogal, ou no caso é o I, né, que é uma vogal, então a letter T vai virar um som de rã. You just thought I was, faz o biquinho pro W. You just thought I was Monica's geeky. Então o Y, o Y, eu sempre vou pronunciar forte, mesmo no final da palavra. Então vamos de novo? I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. Older brother. Então veja como os R's são sempre bem enrolados. Lembrando, independente se eles estiverem no final, no meio ou no início de uma palavra. Sempre vai ser figured, older, brother. You did, I did. Frases curtas, onde o verbo auxiliar está representando não só o tempo verbal, mas o verbo principal que foi falado anteriormente. Então aqui, I did. Eu achava. Então perceba, you did, você sabia. I did, eu achava. Oh. Listen, do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of factor here, but do you think it would be okay if I asked you out sometime? Maybe? Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Vamos por partes. Listen, do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here. But do you think it would be okay if I asked you out sometime? Maybe? Okay, one more time, mais uma vez. Listen, do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here. But do you think it would be okay if I asked you out sometime? Maybe? Ok, vamos dar uma olhadinha então aqui na pronunciation. Listen, não pronuncio o T, listen. Do you think? Então aqui é uma question, né? Eu tenho do como verbo auxiliar aqui, antes do sujeito, então indica que é uma question. Depois o verbo principal, think. Só que ele interrompe a question aqui, fazendo um comentário. And try not to, não pronuncio D, já vou lá, o N estica, já vou lá no T. And try not to. O T aqui fica mudo.
And try not to. E veja, como eu tenho uma consoante aqui, então o T vai ficar mudo. Se fosse aqui uma vogal, o T ficaria um som de Rzinho fraco. Rã. Então, como tem uma outra consoante, ele fica fraco. E como aqui é um T, ele vai ficar um sonzinho T, fraquinho. Lembrando que a letter T, a letra T em inglês, tem 3 formas da gente pronunciar. Ou ele vai ficar T, ou ele vai ficar mudo, ou ele vai ficar aquele sonzinho do R. Então, mudo quando tem uma consoante que segue, vai ficar o som de R quando tem uma vogal que segue, daí já vai emendar com a vogal. T, do to, vai ficar bem fraquinho. Então, eu não vou falar not to, vou falar not to let, not to let. Isso no meio do contexto. É claro, quando eu quero enfatizar, mesmo dentro do contexto, eu posso pronunciar to, mas normalmente vai ficar t. And try not to let, and try not to let my, olha o T mudo, porque aqui eu tenho consoante. And try not to let my intense, veja, não pronuncia a última letter quando é consoante. Ou melhor, quando é vogal, né? Quando é consoante, também fica muda muitas vezes, ou fica um som bem leve. Mas é uma vogal, eu não pronuncio. Eu vou assim esticar o S. Intense, intense. Vulnera, vulnera. Aquilo aí, quase como em português, lembrando de enrolar bem o R. Vulnerability. Agora, aqui sim eu vou ler ability. O T vai virar um R. Tá? Mesmo na palavra, ele vira um R, ainda que o Y seja uma semivogal, ok? Então, vulnerability. Vulnerability. Eu posso também falar vulnerability, become, N, veja, não pronuncio o E, então já fica o M juntando com A. Become any. Então, esse N não é o som desse E, é o som do N mesmo, que o A aqui vira um som de E. N. N. Become any. Kind of. Kinda. Kind of. Kinda. Kind of. Quando eu tenho kind of, eu vou ler kinda. Kinda. É muito comum, inclusive, ver escrito em músicas kinda. Então, kind of a factor here. But do you think it would be. Então, de novo. But do. O T fica mudo. But do you think it would be okay if I. Okay if I asked. Asked. Veja que não pronuncia o I. Asked. E já vai pro D. Parece que eu pronuncio porque o D, né, tem um som D. Asked. If I asked you out, agora, eu emendei com you, o D já ficou mais suave. If I asked you out, if I asked you out, ou ele fica mudo. If I asked you out, o T aqui também vai ficar bem suave ou mudo. If I asked you out sometime, maybe. Ok? One more time. Vamos lá, mais uma vez. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. Listen. Do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here? But do you think it would be okay if I asked you out sometime? Maybe? One last time. Então, mais uma última vez, agora direto. Listen, do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here, but do you think it would be okay if I asked you out sometime? Maybe? Your turn. Vez de vocês. Ok. Uma dica: vocês têm que imaginar o que vocês estão falando para conseguir dar o ritmo de acordo com o que está sendo transmitido. E isso também ajuda muito na fluência. Então, lembrem de fazer aquele exercício de gravar vocês no celular e depois comparar. Depois aqui da aula, vão lá no link para acessar o vídeo, escutem essa parte do trecho. Então, tá lá, eu acho que é no 0
29 segundos, que você vai achar ali esse trecho onde você vai poder praticar muito o listening e a pronúncia de vocês para se tornar fluente. Então, é dessa forma, é praticando, treinando, tá? Então, vocês escutam as dicas aqui e depois vão treinar, ok? Então, aqui a Rachel responde, yeah, maybe. Now you repeat. Agora você repete, yeah, maybe. Okay, maybe I will. Okay, maybe I will. Okay, now you repeat. Agora vocês repetem. Okay, maybe I will. Então, vamos dar uma olhada aqui na grammar. Olha aqui o do, verbo auxiliar dizendo, olha, eu estou no presente simples. Verbo principal, think. O que acontece mesmo com o verbo principal quando ele está numa pergunta ou num negativo? Ele volta para a forma básica. Então, como eu tenho o do, eu sei que está no presente simples. Aqui, ó, de novo, quando ele interrompeu aqui a question, fez o comentário, e depois ele continua a conversa aqui, né, a pergunta dele. But do you think it would be? Agora aqui eu tenho would be. Would indica condição, é como o nosso iria, faria, comeria, estudaria, leria. O condicional em português ele vai no final do verbo. Em English, ele é separado do verbo. E sempre que eu utilizar o would, o verbo principal vai ficar na forma básica e a conjugação é igual para todo sujeito. Então aqui, estaria tudo bem, it would be okay if. Então a palavrinha if, se. If I asked you out, if I asked you. Então aqui o verbo pedir ou perguntar, mas quando ele está junto com o out, ele se torna um phrasal verb. To ask out é pedir alguém para sair, convidar alguém para sair. Eu tenho o sujeito e o pronome objeto. Então, quem está convidando? Eu, I. Convidando quem? You, você. Então, if I asked you out. Poderia falar if you asked me out. If I asked her out. Se eu convidasse ela para sair. If I asked him out. Se eu convidasse ele para sair. E assim por diante. Então, a resposta, yeah, maybe, sim, talvez. Então, ele responde, ok, maybe I will. Aqui, o will é o verbo auxiliar que indica future. Então, uma resposta curta, maybe I will. Está substituindo o quê? O verbo convidar. Alright, so that's it for today. Então, é isso aí por hoje. Cliquem no link para vocês assistirem o vídeo agora. Treinem. Repitam, gravem vocês falando e comparem. Don't forget to subscribe. Não esqueçam de se inscrever para ajudar aqui o canal. Ok? Bye bye!